Salve sua divina presença! Hoje nós vamos falar sobre um tema que as pessoas têm me perguntado bastante, eu percebo que gera bastante dúvidas. E talvez seja também aí a sua dúvida. Constelação familiar, constelação sistêmica familiar e vidas passadas. Será que é a mesma coisa? Será que quando a gente fala dos antepassados ali da constelação, nós estamos falando de vidas anteriores? Será que é isso? É isso que eu vou te explicar hoje, para sanar essas dúvidas de uma vez por todas e então você poder fazer a escolha de olhar para o seu sistema familiar, para o seu sistema, seja ele organizacional, para olhar aí para o seu sistema diário, o seu sistema de vida, para a sua dinâmica diária, definitivamente sem esta dúvida. O que é a constelação sistêmica familiar? Nós vamos focar aqui no familiar, tá? Mas a constelação ela pode ser sistêmica, organizacional, social. O que é? A gente já sabe, temos aqui no canal sistêmica familiar. O que é? Olhamos para o sistema da família. Sistêmica organizacional para o sistema de uma empresa, um sistema profissional. E quando falamos em sistêmica social, olhamos para um grupo social. Então, quando a gente fala em constelação, o que é a constelação? A constelação é aquele sistema, é aquela dinâmica de um determinado grupo que se reuniu ali, vamos dizer então, a familiar em família, para cumprir os seus propósitos. São aqueles agrupamentos, ajuntamento de pessoas que formam aquela família. Este grupo geralmente começa a partir de quê? A partir de uma ligação de duas pessoas que geram uma terceira pessoa, e então nós temos aí o princípio de um sistema familiar. E depois nós temos o quê? Pessoas que começam a integrar este sistema e vão fazendo parte da família. Todos estes fazem parte da dinâmica do sistema familiar. E qual é a diferença aí com vidas passadas? O que é aí? Quem são os antepassados? E o que as vidas passadas têm a ver com isso? Antepassados são todos aqueles que chegaram antes da gente, dentro deste sistema familiar. Lembra que eu disse aqui agora? A família começa a partir da união de duas pessoas, que geralmente gera uma terceira pessoa, que são os filhos, né? Então, o que a gente tem aí? Antes dessas duas pessoas se unirem, elas foram geradas por alguém. Quem gerou essas pessoas? Os antepassados, aqueles que chegaram primeiro. Então, nós temos dentro da constelação os antepassados, todos aqueles que chegaram antes de você. Não necessariamente aqueles que você nunca conheceu, que vieram lá de outro país. Aqueles antepassados, todos aqueles que vêm antes de você, quem são esses? Seus antepassados são também seus irmãos mais velhos, seus pais, seus tios, seus primos, tios avós, seus bisavós, seus tataravós e assim sucessivamente. Esses são os antepassados. E a vida passada, onde é que entra nisso? Vida passada, neste caso, não entra, não se relaciona. Ah, mas eu já ouvi dizer que o meu tataravô é agora o meu filho. Então as vidas passadas não tem nada a ver? Vamos entender de uma vez por todas. Nós estamos sempre falando de espíritos, de pessoas. Espíritos são pessoas. Pessoas vão e vêm, reencarnam. Isso é um fato. Mas quando nós falamos em olhar para o sistema familiar, nós estamos falando daquela encarnação originária da pessoa. Então, se o seu filho é a reencarnação do seu tataravô, nós estamos falando da dinâmica que este tataravô viveu lá atrás e não agora está vivendo como a reencarnação do seu filho. Como assim? Tudo aquilo que ele viveu lá, enquanto era o seu tataravô, todo o seu legado, tudo que ele deixou, todas as experiências que ele teve e os registros que essas experiências ficaram, o registro que ficou dentro do seu sistema.
E que hoje, por algum gatilho seu, talvez você esteja repetindo. E o que isso tem a ver com a reencarnação de ele ter reencarnado no seu filho? Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa bem diferente. E como a gente diz no direito, se iguais coisas fossem, distintas não seriam. Isso é só para a gente descontrair, complicar e descomplicar ao mesmo tempo. A reencarnação é um fato para todos nós. Para você aí que é um reencarnacionista, uma pessoa reencarnacionista que acredita em reencarnação, ou mesmo para você que não acredita. Quando nós falamos em reencarnação, é algo completamente diferente de constelação. Então, se você é uma pessoa que não acredita na reencarnação, ok, para você está tudo certo. Nós estamos apenas falando das pessoas que viveram antes de você. Seus antepassados, seus avós, seus pais, seus bisavós e todos aqueles que chegaram antes de você. Você é agora a ponta de uma flecha. Tudo que veio atrás de você são seus antepassados. Ok? Entendido isso. Para você que é reencarnacionista, não misture as estações. Mesmo que você tenha de fonte segura conhecimento de alguém dentro do seu sistema que já foi parte do sistema e hoje faz parte novamente, são duas coisas que uma não interfere diretamente na outra. Porque quando nós estamos falando em constelação, nós estamos falando de dinâmicas, de movimentos, de processos, de atitudes, da conduta das pessoas que integraram este sistema. E esta conduta deixa registros, e estes registros entram em contato com as pessoas que chegam depois. Ou seja, todo novo integrante de uma família entra em contato com os registros já deixados pelos antepassados, pelos seus antecessores. E entra em contato. E o que isso acontece? Então, todo mundo vai entrar em ressonância, vai se identificar, vai repetir? Não. Do que vai depender isso? Dos gatilhos. Que gatilhos são esses? As nossas vivências pessoais. E aí as nossas vivências podem ter relação com a nossa encarnação anterior? Ah, isso é um assunto para um próximo vídeo. Pode sim. É um novo assunto que nós vamos falar aqui. Ok? Entendido então quem são os antepassados aí? Diz aqui para mim se você entendeu. Deixa aqui para mim nos comentários, por favor, se ficou alguma dúvida de quem são os antepassados e do que relação teria a constelação com sua vivência anterior, com as vidas passadas. Eu espero realmente ter sanado esta dúvida. E isto aqui, ó, é pano para manga, é assunto para muitos vídeos. E o próximo, então, nós podemos pensar em falar sobre isso. Como que nós podemos tratar dentro da constelação vivências, registros de vidas passadas. Deixa aqui para mim suas dúvidas, inclusive com relação a isso, que eu posso olhar em tempo e ainda abordar no próximo vídeo. Mais uma vez eu agradeço aqui sua parceria, sua companhia, sua confiança e deixo para você aquele meu abraço de alma.